Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Essa frase, que parece tão simples, né, é um dos pilares da ideia de casamento há milênios. Mas, ao mesmo tempo, lendo o material que a gente analisou, fica muito claro que ela é a origem de, nossa, uma quantidade impressionante de conflitos nos relacionamentos de hoje. É uma tensão, sabe, entre honrar a família onde a gente nasceu e a necessidade de construir uma vida nova. Exatamente. É um paradoxo. O mandamento parece ser sobre criar algo novo. Mas, para isso, é preciso mexer em algo muito antigo e sagrado, que é a relação com os pais. E é bem aí que o problema começa. E é justamente isso que a gente vai investigar hoje. A nossa mesa aqui está cheia de material. Temos desde análise teológica do texto original em hebraico, estudos acadêmicos, artigos de psicologia e conselhos bem práticos de terapeutas. Nossa missão aqui é ir além do óbvio, sabe? É decifrar o que essas palavras, deixar e unir-se, realmente significam no dia a dia. Porque não é só sobre sair de casa, certo? De forma alguma. Muitos casais, eles cumprem o ato físico de se mudar, mas nunca realizam o verdadeiro processo emocional, psicológico que está por trás dessas palavras. E o resultado é um casamento que nunca decola como uma nova unidade. No fim das contas, ele vira uma espécie de filial cheia de briga das duas famílias originais. Ok. Vamos começar a desempacotar isso, então. A primeira coisa que uma das análises acadêmicas aponta é que essa frase em Gênesis não é só um relato do que aconteceu com Adão e Eva. A estrutura do texto sugere que é uma instrução, quase uma fórmula. É um modelo a ser seguido. E o que é fascinante aqui é a profundidade das palavras originais, que as nossas traduções, nem sempre conseguem capturar. Se a gente quebra a frase, a primeira ação é deixar. E o termo original em hebraico, segundo as fontes, é bem mais forte do que a gente imagina. Não é, soa quase. Radical, é forte. O termo significa literalmente abandonar ou deixar para trás. Quando a gente ouve isso, a primeira reação pode ser: nossa, mas que desrespeito, tem que abandonar meus pais? Mas o foco não é cortar laços ou desonrá-los. O ponto central é uma transferência de lealdade. A dependência emocional, a estrutura de autoridade que antes eram dos pais, agora precisam ser, transferidas para o cônjuge. É uma mudança de endereço emocional. Uma mudança de endereço emocional, gostei disso. E a segunda parte, unir-se. Imagino que também seja mais do que só ir morar junto. Muito mais. A palavra hebraica é dabak, e o sentido dela é visceral. Significa aderir, colar, apegar-se com força. É a imagem de duas coisas que são coladas de tal forma que, se você tentar separar, você rasga as duas. É uma linguagem de pacto, de aliança inquebrável. Ah, então não é um contrato social, do tipo, vamos dividir as contas e pronto. É uma fusão mesmo. Exato. Para se ter uma ideia, essa mesma raiz hebraica é usada em outros textos para descrever a aliança que Deus faz com seu povo. Isso eleva o casamento a um nível de compromisso e lealdade muito, muito profundo. E tudo isso nos leva ao clímax da frase, tornando-se os dois uma só carne. Em hebraico, bazar echad. Echad. Isso significa um? Certo. Parece simples, mas pelo que eu li nas fontes, essa palavra tem um peso enorme aqui. Não é um qualquer. Precisamente. E essa é a chave de tudo. Em hebraico, se você quisesse dizer um, no sentido de uma unidade singular, absoluta, indivisível, tipo um átomo, você usaria outra palavra, yashid. Mas o texto escolhe echad de propósito. Echad é uma unidade composta. O exemplo clássico é um cacho de uvas. Ele é um cacho, echad, mas é composto por dezenas de uvas individuais. Ah, agora a ficha caiu. Então não é que as duas pessoas se anulam ou desaparecem para virar uma coisa só. Elas continuam sendo indivíduos, mas formam juntas uma terceira entidade, uma nova unidade. Que poderoso isso! É uma metáfora poderosíssima para a nova família que se forma. Duas pessoas distintas, com suas histórias, suas personalidades, elas se colam, dabaquê, para formar uma nova unidade composta, shahad, que é sagrada e deve ser protegida. Ok, essa análise do texto antigo é incrível.
Mas o que realmente me chamou a atenção nas fontes foi ver como a psicologia moderna, séculos depois, com outra linguagem, chega a uma conclusão muito parecida. Como é que esse deixar e unir-se aparece na nossa mente e nas nossas emoções hoje em dia? Chama-se diferenciação. É um conceito central na teoria de Murray Bowen, um psiquiatra pioneiro nos estudos de família. Diferenciação é o processo de se tornar emocionalmente autônomo da sua família de origem. E o que isso quer dizer na prática? Não é só sair de casa e pagar as próprias contas. Não. É ser capaz de manter o seu próprio senso de eu sem ser engolido pela ansiedade ou pelas expectativas da família. É sobre pensar, sentir e agir por si mesmo, em vez de só reagir ao que a sua família espera de você. Uma pessoa bem diferenciada consegue estar próxima da família, amá-los, mas sem que a opinião ou o humor deles dite o seu próprio estado emocional. É isso mesmo, quer dizer, duas pessoas não resolvidas se juntam e o problema vem em dobro. Exatamente. Pessoas com baixa diferenciação tendem a se casar com parceiros de nível semelhante. E aí, em vez de formarem uma unidade forte, um eshad, eles criam o que Bowen chama de massa indiferenciada do eu familiar. É uma fusão emocional onde é difícil saber onde um termina e o outro começa. E isso me leva a uma analogia que apareceu num dos debates que a gente analisou e que eu achei brilhante, a cama para 6. A imagem é muito forte, né? A ideia é que, na cama do casal, não dormem só duas pessoas, dormem emocionalmente 6. O marido, a esposa, os pais dele e os pais dela, com todos os valores, expectativas, regras. É uma metáfora perfeita. Ela ilustra como as vozes e as regras da família de origem continuam operando no casamento, mesmo que os pais morem a milhares de quilômetros. E o debate trazia um exemplo prático que era até cômico. Um pastor contou que, mesmo depois de anos de casado, ele não conseguia dormir sem camisa. A esposa não entendia, até que ele confessou. A mãe dele sempre disse que se ele dormisse sem camisa, pegaria um resfriado e ficaria doente. A mãe não estava mais lá fisicamente, mas a crença dela estava literalmente na cama com o casal, ditando o pijama do marido. É um exemplo aparentemente bobo, mas que revela um mecanismo muito profundo. Mostra que a presença dos pais não é física, é um software que continua rodando na nossa cabeça, muitas vezes sem a gente nem perceber. E isso levanta uma questão importante que as fontes também abordam. A diferença entre distância física e a diferenciação emocional. Exato. Mudar de cidade ou até de país não significa necessariamente deixar os pais. Se a pessoa ainda age de forma reativa à família, a diferenciação não aconteceu. E essa reatividade pode ter duas caras. Que seriam a obediência cega de um lado e a rebeldia do outro. Perfeito. A obediência cega é a pessoa que ainda tenta agradar os pais a todo custo, que busca a aprovação deles para cada decisão. Mas a rebelião constante, a pessoa que faz sempre o oposto só para provar um ponto, também é uma forma de não diferenciação. Nos dois casos, a família de origem ainda está no controle do termostato emocional da vida dela. A verdadeira autonomia é poder olhar para os valores dos pais e dizer, olha, isso aqui eu quero levar para minha nova família. Mas isso aqui, não. A gente vai criar nosso próprio jeito. Certo. Então vamos trazer isso para o campo de batalha do dia a dia. É aqui que os conflitos explodem, né? Os comentários de leitores do Instituto do Casal são um retrato fiel disso. É a sogra que faz uma crítica passivo-agressiva sobre a comida da nora. É o marido que, antes de decidir sobre uma compra, diz: preciso ver o que meu pai acha. É a briga clássica sobre com qual família passar o Natal. E todos esses exemplos se conectam a um conceito-chave discutido num dos debates: a rigidez. O problema central surge quando cada parceiro se apega de forma inflexível ao certo e errado que aprendeu em casa. O famoso, mas na minha casa era assim. Exatamente. O exemplo do debate era ótimo. A esposa se sente incomodada, até controlada, porque o marido liga para a mãe todo dia. Na cultura familiar dele, isso é normal, é cuidado. Na cultura familiar dela, isso é excessivo, invasivo. Quem está certo? Nenhum dos dois, imagino. São só diferentes. O meu jeito é o certo e ponto final. E a solução apontada por todas as fontes da teologia, psicologia, é a mesma, né? O casal precisa de espaço.
físico e emocional, para construir o seu próprio jeito de funcionar, deixar de ser duas culturas em conflito para se tornar uma nova cultura, a cultura daquele eixado, daquela unidade composta. E a ferramenta prática para criar esse espaço é a definição de limites claros. Limites em relação ao tempo, às finanças, às opiniões, às visitas. E aqui vem a pergunta de $1 milhão, né? De quem é a responsabilidade de impor esses limites? É do genro que tem que peitar a sogra? É da nora? Porque isso gera muita briga. Eu te amo, mas essa decisão sobre nossos filhos é minha e da minha esposa. É a filha que precisa dizer: pai, agradeço o seu conselho, mas a gente já conversou e vai fazer de outro jeito. Fazer isso é proteger a santidade da nova unidade. É o ato prático de deixar. Faz todo sentido, é menos agressivo e mostra que o casal está unido na decisão. Mas tem um elefante na sala que as fontes mencionam e que complica tudo isso: o dinheiro. A dependência financeira. Ah, sim. Isso abre uma porta gigantesca para interferência. Como foi dito de forma bem direta no debate, quem bota dinheiro quer ditar regra. A independência financeira não garante a diferenciação emocional, mas a dependência financeira quase sempre a impede. Porque cria uma dívida de gratidão que nunca acaba. Exatamente. Cria uma dinâmica de poder completamente desequilibrada. Como o casal pode se sentir livre para criar suas próprias regras, se no fundo sabe que depende da boa vontade dos pais para pagar o aluguel. É uma corda umbilical que nunca foi cortada e que continua a nutrir a antiga estrutura familiar em detrimento da nova. Os pais, muitas vezes com a melhor das intenções, continuam a tratar os filhos casados como crianças, porque financeiramente eles ainda são. Uau! Recapitulando nossa jornada, então. Começamos com a análise teológica de Dabeck, a ideia de se colar ao cônjuge, e de Chad, a formação de uma unidade composta. Depois a gente viu como a psicologia moderna traduz isso para o conceito de diferenciação, que é essa tarefa de se tornar um adulto emocionalmente autônomo. E, por fim, chegamos na necessidade prática de abandonar a rigidez, estabelecer limites e criar um nós autêntico. E a reflexão final que emerge de todas essas fontes é que o casamento não é um destino, é um projeto. Não é só o encontro de duas pessoas que se amam, é um ato de construção deliberada, contínua. Os casais mais bem-sucedidos, segundo os especialistas, não são os que nunca têm conflitos, mas os que se enxergam como arquitetos, projetando e construindo ativamente uma cultura familiar inteiramente nova. Eles pegam o melhor de suas origens, mas não se tornam prisioneiros delas. O que nos deixa com uma última provocação para pensar, então. Exato. O pensamento final é este. Se o casamento é a construção de uma nova cultura, com suas próprias regras e rituais, quais são as leis não escritas da sua família de origem que talvez precisem ser respeitosamente revogadas para que essa nova construção seja forte e bem-sucedida?